E aí pessoal, tudo bem? Às vezes temos necessidade de trabalharmos com web services. Normalmente se ouve falar em frameworks como Flask de Django, ambos para Python, Spring Boot para Java, entre outros. Mas se quisermos trabalhar em C, temos algum? A resposta é sim. Nesse vídeo vamos trazer o Civet para o SAT. Após isso, podemos usar web services em nossos projetos sem problemas. Bora lá! Iniciamos criando o arquivo que contém as dependências do SAT Web Server. Ajustamos os nomes para SAT Web Server e linkamos com as libs Civet, DL e Pthread. Essas libs são as dependências necessárias para ter o Civet rodando. Criamos a opção para poder habilitar o SAT Web Server. Adicionamos a dependência ao CMakeLists. Criamos o header do SAT Web Server. Aqui já fazemos alguns includes para a criação do contexto. Definimos a quantidade máxima de header que podem ser adicionados no envio da resposta. Aqui trago as enumerações de status do response, que foi implementado em projetos anteriores. Definimos o handler para processar as requisições que serão associadas aos endpoints. Definimos o contexto com as callbacks do Civet e seu handle. Aqui adicionamos um atributo para a porta, um para a pasta e outro para a lista de endpoints. Definimos os argumentos que recebem a porta, a pasta e a quantidade de endpoints que serão cadastrados. Definimos o objeto response que tem o dado, o size e a lista de headers com a chave e valor, com a quantidade de headers que foram adicionados. Criamos as funções para uso do SAT Web Server, sendo init, open, add endpoint, run, response set payload, response set status, responde header add, response send e finalmente o close. Ajustamos as assinaturas. Vamos copiá-las e implementá-las no ponto .c. Aí, para isso, criamos o arquivo .c, fazemos os includes e adicionamos as funções para iniciar suas implementações. Implementamos aqui no init o código boilerplate, que é a base para todas as funções. E replicamos esse código para todas as funções. No init, limpamos o contexto e iniciamos a lib do Civet. Aqui já aproveitamos e adicionamos o log. Eu decidi no momento não exportar esse cara. No momento certo, a gente externa. Já criamos a primeira função de apoio. Essa função de log só retorna 1, sempre verdadeiro. Indo para o open, testamos os args, a porta e o endpoint. Se tudo estiver válido, atribuímos a porta e a pasta ao contexto. E em seguida criamos a lista baseada na quantidade de endpoints. Aqui teremos uma estrutura interna com o nome do Web Server Request. Nesse objeto teremos o endpoint, o método, o handler e o endereço do dado do usuário, no caso a referência em memória. E já aproveitamos e definimos uma estrutura interna para os headers. Prosseguindo para o Add Endpoint, criamos uma instância local para o tipo request, recebendo endpoint, método, handler e data.
Com isso, testamos para ver se tudo está preenchido corretamente e fazemos isso com a função isEndpointValid. Com essa implementação, geramos mais uma função. Vamos implementá-la. Aqui verificamos se o endpoint não é inválido e se não está vazio. O mesmo para o método e verificamos se o render não é nulo. O data é opcional. Se o usuário quiser passar ou não, não faz diferença. Não tem problema nenhum. Se estiver válido, aí adicionamos na lista. Agora vamos ao Run. Antes de colocar o servidor para funcionar, precisamos parametrizá-lo. O Civete possui uma lista de opções na qual as principais são a porta, a pasta, até o presente momento. O restante dos parâmetros é dado como exemplo pelo uso da lib. Você pode verificá-los no sample code. Iniciamos o servidor com mgstart, passando as opções e as callbacks. Se tudo estiver correto, isso nos retorna uma instância do servidor. Com isso, registramos os endpoints com a função endpointRegister, que vamos criar logo. E após isso, fica em um while true com sleep de 1 microsegundo. Seguindo no response_set_payload, recebemos o payload e adicionamos ao objeto response. Na mesma linha, para o response_set_status. Aqui notei que faltou adicionar esse atributo num contexto, já vamos adicionar. No response header, Edge, verificamos se a quantidade atual não ultrapassou o máximo de headers permitidos. Se ainda tem slot, adicionamos na lista de headers. Isso daqui vai ficar para melhoria futura. No response send, verificamos se há payload presente. Com isso, vamos definir como a resposta vai ser formatada. Se houver payload, precisamos enviar o seu tamanho. Iniciamos com o buffer para formatar o tamanho em string, iniciamos o header com status, adicionamos headers ao contexto do Civete, formatamos o size para string, adicionamos o header content length, realizamos o envio do header e em seguida o seu payload. Se não houver payload, a resposta será simples, somente com o status. Aqui temos que implementar a função isPayloadPresent. Essa função somente verifica se o payload não é nulo e se tem um size. Implementando agora o Response Headers Apply, essa implementação transfere a lista preenchida para a lista do Civete de headers. Na função close, paramos o servidor e destruímos a lista. Voltando ao endpoint register, esse é o ponto onde vamos de fato cadastrar os handlers adicionados pelo usuário. Aqui vamos fazer uma artimanha. Vamos criar um endpoint genérico e a partir dele chamar os do usuário. O generic handler vai recuperar a lista dos handlers cadastrados.
vai escanear a lista verificando se há um endpoint que corresponda e verificando se o método é o mesmo cadastrado para o endpoint. Se tudo der match, aí invoca o handler do usuário. Indo para os testes, vamos criar aqui um HTML básico. E as regras do teste, passando o path onde estão os arquivos estáticos. Adicionamos o teste no CMake de testes. Agora o teste propriamente dito, vamos criar alguns handlers aqui. Sendo eles o Hello Handler 2, Hello Handler JSON e Parameter Handler. No main, vamos criar a instância do web server e parametrizar para usar a porta 1234 e a pasta onde está o binário. Iniciamos e parametrizamos o servidor com init e open. Adicionamos alguns endpoints passando strings como valor de usuário e um endpoint para enviarmos parâmetros. E adicionamos os handlers conforme os endpoints. Colocamos o servidor para execução e fechamos o servidor. No endpoint barra, no seu Hello Handler, respondemos somente com OK. No Hello Handler 2, criamos um response e setamos o payload e o status e fazemos o envio. No Hello Handler JSON, formatamos o payload com o encode JSON. E adicionamos o header para falar para o cliente que a mensagem está em JSON. No parâmetro handler, aproveitamos o código do JSON e formatamos ele baseado na mensagem que vamos receber via URL, devolvendo a mensagem de hello mais string. Aqui testamos para ver se existe algum parâmetro que está vindo da URL, esse parâmetro que vamos usar para formatar a resposta. Se sim, obtemos o nome e prosseguimos com o código explicado acima. Agora, indo para a compilação, habilitamos o site web server e compilamos. Alguns warnings e erros, como sempre, faz parte. Nesses warnings aqui faltaram alguns retornos, já vamos ajustando. Aqui obtemos o erro do response, onde estou passando a referência, que na verdade é uma cópia.
Aí logo à frente o mesmo problema devido ao copy-paste. Compilando tudo certinho, vamos testar de forma direta, sem teste unitário. Testando todos os endpoints cadastrados, obtemos a resposta sem problemas. Agora o site tem suporte a web server. Nessa implementação o vídeo ficou bastante longo. Em um outro vídeo no futuro eu vou ajustar todos os testes para ficar tudo certo. Aqui podemos ver que ignoramos o teste de arquivos estáticos, mas no geral é isso aí. Não se esqueçam de escrever e comentar. Por esse vídeo é só. Obrigado pessoal e valeu, fui!